Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. We've got to have something that we can come to some conclusion, or we won't know where we're going. Mas temos de ter algo para que possamos chegar a alguma conclusão, ou não saberemos aonde estamos indo. I think the thing that would settle that would be the Word of God. Regardless of our creeds and our thoughts, the Word of God ought to settle it. Penso que a coisa que decidiria isso seria a palavra de Deus. Independente dos nossos credos e nossos pensamentos, a palavra de Deus deveria decidir isto. So therefore, some of them claim that he was to some people, he was just simply a great organizer. He organized a body of 12 apostles. He was a great organizer. Deste modo, alguns deles afirmam que ele foi, para algumas pessoas, ele foi apenas um grande organizador. Ele organizou um corpo de 12 apóstolos. Ele foi um grande organizador. As far as we know, he ever organized nothing. He never did a thing like that. He was the manifestation of God. Pelo que sabemos, ele nunca organizou nada. Ele nunca fez algo assim. Ele foi a manifestação de Deus. Is God in Christ reconciling the world to himself? He was expressing what the Father was in himself. Era Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele estava expressando o que o Pai era em si mesmo. He said, I do always that which pleases the Father. And I and the Father are one. The Father dwells in me. When you see me, you've seen the Father. Ele disse, eu faço sempre o que agrada ao Pai, e eu e o Pai somos um. O Pai habita em mim. Quando me vedes, vistes ao Pai. In other words, he expressed God, the Spirit, so much in him that he and the Father, it wasn't robbery for them to be the same person. Em outras palavras, ele expressou Deus, o Espírito, de tal modo nele, até que ele e o Pai não foi usurpação para eles ser a mesma pessoa. Now, we find in here some think he was a philosopher. He was a philosopher. There's no doubt about that. But he was more than a philosopher. Agora, nós encontramos aqui que alguns pensam, ele foi um filósofo. Ele foi um filósofo. Não há dúvida acerca disso. Mas ele foi mais que um filósofo. Some of them thought him to be a prophet. He was a prophet, true. The Bible said he was. But he was more than a prophet. Alguns deles pensaram que ele era profeta. Ele foi profeta, verdade. A Bíblia disse que ele foi, mas ele foi mais que profeta. Some of them said he was a teacher. Never a man taught like this. He was a teacher, but he was still more than a teacher. See? Alguns deles disseram, ele foi um professor. Nunca houve um homem que ensinasse assim. Ele foi um professor, mas ainda assim foi mais que um professor, está vendo? Some of them say he was a good man, but he was more than a good man. He
was a good man, but he was more than a good man. Alguns deles dizem, ele foi um bom homem, mas ele foi mais que um bom homem. Ele foi um bom homem, mas foi mais que um bom homem. And when it's all summed down, he was God. So he was nothing less or nothing more. E quando tudo isto é somado, ele foi Deus. Assim, ele não foi nada menos, nem nada mais. He could be nothing more, of course, but he was God, manifested in the flesh, and believed on in the world, and received up into glory, and sat at the right hand of the Father. Ele não poderia ser nada mais, naturalmente, mas ele foi Deus manifestado em carne e crido no mundo, recebido em Deus, e senta-se à destra do Pai. Now we find out to get the real expression of him. John, in the first chapter of John, he said, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us." Agora, nós verificamos, para obter a verdadeira expressão dele, João, no capítulo 1 de João, ele disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Now, in the beginning, that's when time started. When eternity broke down into time. Now, after a while, time comes back into eternity. Agora, no princípio, isso foi quando o tempo começou, quando a eternidade se fragmentou, tornando-se tempo. Agora, após algum tempo, o tempo volta para a eternidade. Of course, time is eternity too, but time is allotted space. Naturalmente, o tempo é eternidade também, mas tempo é um espaço atribuído. And that's the way, only thing we know is inches and yards and miles and figures and so forth, but that's nothing to God. He don't have no time. He's always. E é dessa maneira, a única coisa que sabemos são polegadas e jardas e milhas e cálculos e assim por diante. Mas isso não é nada para Deus. Ele não tem tempo. Ele é sempre. He's eternal. And he's the only source of eternal life there is in God, our Father. He's eternal himself. Ele é eterno, e ele é a única fonte de vida eterna que há. Está em Deus, nosso Pai. Ele próprio é eterno. Now, therefore, if we have eternal life, we have part of God in us. And God in us. Agora, portanto, se temos vida eterna, temos parte de Deus em nós, e Deus em nós. If he isn't, then that's the only way you can have eternal life. Se ele não está, então essa é a única maneira em que você poderia ter vida eterna. It isn't something that was manufactured and then given to you by some creed, or you lived into it, you grew into a better man or a better woman. It's God himself in you. Não é algo que foi manufaturado ou então dado a você por algum credo ou que você alcançou por experiência, que se tornou um homem melhor ou uma mulher melhor. É o próprio Deus em você. Just like you're part of your Father on earth, you're part of your Heavenly Father. And what you are, you're the attribute of His thoughts of you before the foundation of the world. Exatamente como você é parte do seu Pai aqui na Terra. Você é parte do seu Pai Celestial. E o que você é o atributo dos pensamentos dele sobre você antes da fundação do mundo. You're expressed. You had to breathe it in and everything to get what you are, to make you what you are. Você está expressado. Ele teve de gerar e tudo para obter o que você é, para fazê-lo o que você é. And when we was completed, then this year, so many people ride life's road looking through a rear view mirror. Então, quando fomos completados, isto aqui, tantas pessoas viajam pela estrada da vida olhando por um espelho retrovisor. Especially, I don't mean to say this to hurt feelings, but many of our women, they're always, when they pass about 30 years old, they want to go back and be a young girl again. And get 50, they still want the same thing. Not only that, but the man too. Especialmente, não quero dizer isto para magoar, mas muitas de nossas mulheres, elas estão sempre, quando passam de mais ou menos 30 anos de idade, elas querem voltar e ser uma jovem novamente. E chegam a 50, elas ainda querem a mesma coisa. Não só isso, mas os homens também. But anybody who looks through a rear view mirror is going to wreck up somewhere. You can't drive the road looking through the rear view mirror.
Mas qualquer um que olhe por um espelho retrovisor vai se acidentar em algum lugar. Não se pode dirigir estrada afora olhando pelo espelho retrovisor. But I believe what Paul said, forgetting those things that are in the past, I press towards the mark of the high calling in Christ. See, don't look what you were, look what you're going to be. Mas eu creio no que Paulo disse, esquecendo-me das coisas que estão no passado, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo. Está vendo? Não olhe para o que você foi, olhe para o que você vai ser. I was remarrying an old couple one time. They're taking their vows over. There's 83 and 84 years old apiece. They'd given the full vow. Eu estava casando novamente um velho casal certa vez. Eles tinham feito seus votos novamente. Eles tinham 83 e 84 anos de idade cada. Tinha-lhes lido o voto completo. And I felt crazy, just a young fellow as I was then, trying to. My old man had been married about 60 years, him and his wife, and just taking the vow. And they were just as much in love as they ever was. E eu me senti deslocado, apenas um jovem, como era então, tentando. O velho era casado, fazia uns 60 anos, ele e esposa, e estavam fazendo o voto. E estavam tão apaixonados quanto sempre estiveram. And he had a long beard, and I said to him, what do you think about it? E ele tinha uma barba comprida, e eu disse a ela, o que acha disto? Well, I asked him first, I said, what do you think about why you wear a long beard? Bem, eu perguntei a ele primeiro, eu disse, o que pensa a respeito, por que usa barba comprida? He said, I think an old man my age should have a long beard. I said to her, what do you think about it? She said, anything John does is just fine. Ele disse, acho que um velho da minha idade deve ter barba comprida. Eu disse a ela, o que acha disto? Ela disse, qualquer coisa que João faça está ótimo. So, and I said, well, it's quite a difference since you married her. Assim, eu disse, bem, há um bocado de diferença em vocês desde que se casou com ela. Said, the Lord's been good. Said, she's just as pretty as she ever was. Said, as she gets older, my sight gets dimmer. Disse, sabe, o Senhor tem sido bom. Disse, ela está simplesmente tão linda quanto sempre esteve. Disse, sabe, à medida que ela envelhece, meus olhos ficam mais embaçados. I thought that was really sweet. I hope my wife thinks the same thing, and I'm sure we all feel that way about it. So, but they'd found life. They'd found how to live it, you see. Assim, eu achei que isso foi muito afável. Espero que minha esposa pense a mesma coisa, e sinto que todos sentimos isso acerca disto. Assim, mas eles tinham encontrado vida, tinham encontrado como vivê-la. Veja. It isn't what we say we'd all like to go back, us older people, go back to 16 or 18, 20 years old, something like that. Não é o que nós dizemos, todos gostaríamos de voltar, nós, pessoas mais velhas, voltar aos 16, 18, 20 anos de idade, algo assim. But remember that we growed and lived to that age, and why taking the same food we're dying now, when it all makes blood cells just the same? Science can't prove it. It's an appointment with God. Mas lembre-se de que nós crescemos e vivemos até aquela idade, e então, por que, comendo o mesmo alimento, estamos morrendo agora, quando tudo isto produz células sanguíneas da mesma maneira? A ciência não pode provar isto. É uma hora marcada com Deus. Quando você chegou a essa idade, Deus disse, é isso o que quero agora. A morte se estabeleceu nisto. But see, in the resurrection, there'll be no memory at all of the old age. We go back to that for eternity, for all the time. So why would you look back to that to have to live this miserable thing over? Mas, veja, na ressurreição não haverá lembrança em absoluto da velhice. Nós voltamos a isso pela eternidade, por todo o tempo. Assim, por que você olharia para trás a isso para ter de viver esta coisa miserável novamente? Well, look right there ahead of you, ladies. The new creature in Christ, the new body, the immortal one that'll never pass away, never get old, never have a sickness or heartache. Keep looking ahead of you like that for His coming. Bem, olhe bem ali, adiante de você encontra-se a nova criatura em Cristo, o novo corpo, o imortal que nunca passará, nunca envelhece, nunca tem enfermidade nem angústia.
Então, veja, mantenha-se olhando adiante de você assim, esperando sua vinda. Now, in the beginning, the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. That was Jesus Christ. He was the Word of God. Agora, no princípio, o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse era Jesus Cristo. Ele era a palavra de Deus. Now, God's going to judge the world someday. We know that. And now, many people think they have their ideas of what He'll judge the world by. Agora, Deus vai julgar o mundo algum dia. Sabemos disso. E agora muitas pessoas acham, elas têm suas ideias acerca do meio pelo qual Ele julgará o mundo. Now, to our good Catholic friends, if there's any here, they believe that God will judge the world by the Catholic Church. If He does, which Catholic Church? See? Agora, para nossos bons amigos católicos, se houver algum aqui, eles creem que Deus julgará o mundo pela Igreja Católica. Se julgar, qual Igreja Católica? Está vendo? Because there's many different phases of Catholicism. There's a Roman Catholic, the Greek Orthodox, and so forth. Porque há muitas fases diferentes do catolicismo. Há uma católica romana e a ortodoxa grega e assim por diante. See? Well, if He judges it by the Roman, then the Greek's wrong. If He judges it by the Greek, then the Roman's wrong. See? Está vendo? Bem, se ele julgá-lo pela romana, então a grega está errada. Se julgá-lo pela grega, então a romana está errada. Está vendo? So then, if you judge it by the Lutheran, the Baptist is wrong. If you judge it by the Baptist, the Lutheran's wrong. If you judge it by the Pentecostal, then they're both wrong. And see, then there you are. Deste modo, se ele o julga pela luterana, a batista está errada. Se julga pela batista, a luterana está errada. Se julga pela pentecostal, então ambas estão erradas. Então, veja, então aí está. He isn't going to judge the world by any church. He isn't going to judge the world by any code or any creed. He's going to judge the world by Jesus Christ. And He is the Word. Ele não vai julgar o mundo por nenhuma igreja. Ele não vai julgar a palavra por nenhum código ou nenhum credo. Ele vai julgar o mundo por Jesus Cristo. E Ele é a palavra. Jesus is the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word still God, the same yesterday, today, and forever. Same yesterday, today, and forever. Jesus é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a palavra, ainda Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Now, how could it be? God, in the beginning, allotted His Word so much for each age. That's the reason He knew the end from the beginning. Agora, como isto poderia ser? Deus, no princípio, atribuiu a sua palavra um tanto para cada era. Essa é a razão porque ele conhecia o fim desde o princípio. And each age, there was a prophecy allotted for that age. Em cada era houve uma profecia atribuída àquela era. Usually, the churches and so forth and the groups of people all had it so twisted up until He would send a prophet on the scene. Comumente, as igrejas e assim por diante, e os grupos de pessoas, todos tinham torcido tanto isto, que ele enviava um profeta em cena. Now, we know the Bible said that God in sundry times and divers manners spake to the fathers through the prophets in this last days through His Son, Jesus Christ. Agora, sabemos que a Bíblia disse que Deus, antigamente, falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, por seu Filho, Jesus Cristo. The unchanging God never changes His way of doing things. God has one way of doing things and He doesn't change at all. Nunca, o Deus imutável nunca muda a sua maneira de fazer as coisas. Deus tem uma maneira de fazer as coisas e Ele não muda de modo algum. When man sinned and fell in the Garden of Eden, and God made a way for that man to be saved, He's never changed His way.
Quando o homem pecou e caiu no jardim do Éden, e Deus fez uma maneira para aquele homem ser salvo, ele nunca mudou sua maneira. He accepted that man upon the basis of the shed blood of an innocent one. And he's never changed it since. No matter what. Ele aceitou aquele homem baseado no sangue derramado de um inocente. E ele nunca mudou isto desde então, independente do que seja. We tried to build towers, Nimrod, and we tried to build cities like Nebuchadnezzar. We've tried to have organizations to make all people in one group. Tentamos construir torres, Nimrod, e tentamos construir cidades como Nabucodonosor, tentamos ter organizações para fazer que todas as pessoas pertençam a um grupo. We've tried to educate them into it. We've tried everything in the world to do it, and it's every bit failed. God meets man on one basis. That's under the shed blood, and that's the only place you'll ever meet. Outside of that, you're just fighting the air. Tentamos fazer que elas entrem nisto por instrução. Tentamos tudo o que é possível para fazer isso, e isto tem, em sua totalidade, falhado. Deus se encontra com o homem baseado em uma coisa, que é sob o sangue derramado. E esse é o único lugar em que ele alguma vez se encontrará com ele. Fora disso, você está só se esforçando em vão. He met Israel, he met Job, he met all the prophets everywhere under the shed blood, and that's the only way he'll meet us tonight. Ele se encontrou com Israel, ele se encontrou com Jó, ele se encontrou com todos os profetas em todo lugar, sob o sangue derramado. E essa é a única maneira que ele se encontrará conosco esta noite. Not as Pentecostals, not as Methodists, not as Luther, not as Catholic, but he'll meet us under the shed blood of his Son, Jesus Christ, and that alone. It's the only place that he'll meet us. Não como pentecostais, não como metodistas, não como luteranos, não como católicos, mas ele se encontrará conosco sob o sangue derramado de seu Filho, Jesus Cristo, e isso somente. Esse é o único lugar em que ele se encontrará conosco. The unchanging God, he never changes his way of doing anything. See, his characteristics prove that he doesn't change himself. O Deus imutável, ele nunca muda sua maneira de fazer qualquer coisa, está vendo? Suas características provam que ele não muda a si mesmo. He never deals with groups. Some great, they say, our great organization, God will ignore it. He deals with an individual, one person. See? Ele nunca trata com grupos. Alguma grande, você diz, nossa grande organização. Deus a ignorará. Ele trata com um indivíduo, uma pessoa. Está vendo? Because you're just an individual yourself. No two noses like, no two thumbprints. You're an individual. And God deals with you as an individual. Porque você é só um indivíduo, você próprio. Não há dois narizes iguais, duas impressões digitais. Você é um indivíduo e Deus trata com você como indivíduo. So in each age, when God lots His word for each age, then when that word is ready to be manifested, now search the scriptures. Don't just take my word. Assim, em cada era, quando Deus atribuiu sua palavra para cada era, então, quando essa palavra está pronta para ser manifestada, agora, examine as Escrituras, não tome só a minha palavra. When that word is ready to be manifested, then God sends down a prophet and reveals the word to his prophet. The Bible said the word of the Lord came to the prophets, and he does nothing till he reveals it to his prophets. Quando essa palavra está pronta para ser manifestada, então Deus envia um profeta e revela a palavra ao seu profeta. A Bíblia diz: a palavra do Senhor veio aos profetas, e ele não faz coisa alguma sem que a revele aos seus profetas. A prophet is where the word of the Lord came, like in the days of Noah, in the days of Elijah, in the days of Moses, and so forth. Um profeta é a quem aonde a palavra do Senhor veio, como nos dias de Noé, e os dias de Elias, e os dias de Moisés, e assim por diante. Jeremiah and Isaiah, and whom more could I say? That he came to that and they manifested or fulfilled that word. Jeremias e Isaías, e quem mais eu poderia dizer que ele vinha a isso, e eles manifestaram ou cumpriram essa palavra. Now, watch. So you see whether we're right or not in these thoughts we're thinking.
Agora, observe, assim que você verá que estamos certos ou não nesses pensamentos que estamos tendo. Now, see, each one of us that have things, each one of us interpret the Bible different. Agora, veja, cada um de nós teria coisas, cada um de nós interpreta a Bíblia diferente. The Methodist says it should be read like this, the Catholic says like this, the Lutheran like this, the Pentecostals like this. But the Bible says that the Word of God is of no private interpretation. O metodista diz, deveria ser lida assim, o católico diz assim, o luterano assim, os pentecostais assim. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus não é de particular interpretação. God interprets His own Word. God don't need any interpreter. He don't need us to interpret. Deus interpreta a sua própria palavra. Deus não precisa de nenhum intérprete. Ele não precisa que nós interpretemos. When God makes a promise and manifests it and makes it so, that's the interpretation thereof. Quando Deus faz uma promessa e a manifesta e faz que seja assim, essa é a interpretação dela. God said in the beginning, let there be light, and there was light. That don't need any interpretation. Deus disse no princípio, haja luz e houve luz. Isso não necessita de nenhuma interpretação. When God said there will be light and light sprung in, that interprets His own word. Quando Deus disse, haverá luz, e a luz surgiu, isso interpreta a sua própria palavra. He said, a virgin shall conceive, and she did. He said He'd pour out His Spirit in the last days upon all flesh, and He did. Ele disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Ele disse que derramaria o seu espírito nos últimos dias sobre toda a carne, e derramou. You don't need any interpretation when God makes His word plain to you. That's given the interpretation. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Quando Deus esclarece a sua palavra a você, isso é dar a interpretação. Now, when Moses come, he could not have took Noah's message. Neither could Moses have took, or Noah took Moses' message. Neither could Joshua have took any other message. See, each one, Isaiah could have not took another message. Each message is for that age. Agora, quando Moisés veio, ele não poderia ter tomado a mensagem de Noé. Tampouco poderia Moisés ter tomado, ou Noé tomado a mensagem de Moisés. Tampouco poderia Josué ter tomado qualquer de suas mensagens. Veja, cada um. Isaías não poderia ter tomado a de outro. Cada mensagem é para aquela era. We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry, for the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is found. God shall take away all sickness and the suffering here we rise, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth.
Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it.